Olá pessoal, olá, boa tarde a todas, a todes e a todos, muito boa tarde. Tarde de domingo friozinho, não é? Pra gente ficar quietinho, se preparando para a semana, não é? Os dias têm estado muito difíceis, não é? Quer dizer, a gente está todo mundo exausto, né? Exausto e é impossível que não estejamos, não é? Diante de um cenário aterrorizante, não é? Quer dizer, nós não temos um dia de descanso, um dia de descanso, todos os dias, uma aberração, não é? Uma notícia avassaladora, devastadora. Olha, só mesmo, né, orixá, os voduns, os inquices, nossos ancestrais, para que nos mantenhamos, não é? Para que nos mantenhamos aqui, não é? Quer dizer, somos efetivamente sobreviventes, né? Tá muito, muito difícil, muito difícil. Aí você não sabe se acompanha as notícias, se não acompanha. Não tem sido nada fácil, mas eu quero, na verdade, desabafar um pouquinho com vocês. Eu tenho participado, não é, de várias atividades, de vários eventos, não é, sobre colonialismo, racismo religioso, enfim, contra-colonialismo, enfim, várias temáticas ligadas à minha área de atuação, não é, como ativista. Eu me declaro, né? Eu me autodeclaro, antes de tudo, babalorixá, não é? Que é o que eu sou. Antes de qualquer coisa, eu me autodeclaro babalorixá, homem preto. Babalorixá já tá, né? Quer dizer, o homem preto já tá dentro aí do campo semântico de babalorixá. E antirracista, não é? Quer dizer, que luta contra, porque também não tem outro jeito, né? Porque um babalorixá não tem como não ser, né? Quer dizer, não estar na luta contra o racismo. Então, eu tenho participado de vários eventos, às vezes em programas de televisão, às vezes pelo Zoom mesmo, né? Palestras em escolas, enfim, sempre que eu posso, não é? Eu estou à disposição. Às vezes eu não posso, não tenho condições, porque eu tenho uma agenda razoavelmente pesada e eu sou um senhor, né? Um senhor de 53 anos, então eu preciso de um pouquinho, pelo menos um pouquinho de descanso. E eu tenho minha família, né? Tenho meus filhos de santo, tenho minha comunidade tradicional de terreiro, a comunidade a qual eu estou à frente, a Casa de Xangô, não é minha, né? Quer dizer, impossível que você tenha efetivamente, né, no sentido possessivo, alguma coisa tão grandiosa. E aí eu tenho participado de vários eventos, né, palestras, encontros, simpósios, mesa e gravação de podcast. E às vezes esses eventos são dividindo o espaço, não é? Dividindo o espaço com outras lideranças religiosas. Um padre, um pastor, enfim, outras autoridades, né? Outras autoridades, outras lideranças religiosas eu tenho participado. E por três vezes, a arrogância cristã se faz presente. Por três vezes a arrogância cristã se faz presente. Na última nós estávamos, né, para gravar um programa de televisão,
E eu vou declinar o nome do programa. E estávamos em três convidados. Eu, né, na condição de autoridade tradicional civilizatória de terreiro. Um frei, pelo qual eu tenho muito carinho, muita admiração, é um frei com alto nível, homem preto também, com alto nível de letramento racial. E um pastor. Eu vou declinar o nome, porque, não é, quer dizer, sempre depois isso acaba virando processo e dá dor de cabeça, e eu tenho que pedir ao meu advogado, doutor Edio, para me defender. Já tinha acontecido outras vezes, não é? A manifestação da arrogância cristã. Mas qual é a questão? Não é? Quer dizer, esses ambientes não são ambientes religiosos, são ambientes ou acadêmicos, ou midiáticos, ou culturais, não é? E sempre, quando nós estamos com um pastor, na hora de começar, o que eles fazem? Vou reproduzir ipsis literis a fala. Eu gostaria de oferecer uma bênção. Eu gostaria de oferecer uma bênção. Eu gostaria de deixar uma oração. Gente, o meu coração já parece que ele vai pular pela boca. Dá aquela acelerada, meu coração já... Porque eu fico pensando, não é? Quer dizer... Mas que necessidade, não é? De sobrepor a sua religião às demais. Eu estou lá como uma autoridade tradicional de terreiro. Mas que necessidade de em todo o ambiente, seja ele qual for, você se colocar nesse lugar de antes de começar, eu preciso fazer a minha oração. Não é? Quer dizer, a nossa querida, né, Pauline Chiziane, ela diz muito bem, Deus não é propriedade privada. Deus não é propriedade privada. A primeira vez que aconteceu, eu percebi que houve um desconforto e a organização, a organizadora, sempre tem, né, uma pessoa que é a organizadora, o organizador, deixou rolar. Meu coração já dá aquela já dá aquela agitada. Mas falei, vamos lá também, Sidney, né? Quer dizer, porque depois você fica com aquela fama de anticristo, de preto raivoso. Eu sou um pensador decolonial, eu sou um semioticista, portanto, tem menos a ver com a oração, tem menos a ver com Deus, tem menos a ver com Jesus e mais a ver com etnocentrismo e arrogância cristã. A segunda vez, num evento do Zoom, antes de começar, eu gostaria de oferecer uma bênção, eu gostaria de fazer uma oração. Eu falei, né, aquilo lá, você já imagina o que está na minha cabeça. Eu falei, o que é isso? Não é? Quer dizer, o que é isso? Aí a terceira vez, nós estávamos nos preparando para ir ao ar, num programa de televisão. Estávamos nos preparando para ir ao ar, na sala do café. Na sala do café. Eu, autoridade tradicional civilizatória de terreiro, Babalorixá, à frente da casa de Xangu, representante legítimo de uma ancestralidade negra, não é? Eu me penso dessa maneira, eu me penso assim. Eu me penso como uma autoridade tradicional civilizatória.
O Frei, negro, que eu conheço e nós participamos de grupos. E essa pessoa, que eu vou declinar o nome, porque, né, já viu, depois vem processo para cima de mim, negro também. Na hora que nós íamos para gravar o programa, era um programa de TV, não era igreja, não era terreiro, não era ao redor de uma árvore, não era cemitério, não era o templo evangélico, era a sala do programa de TV. Nós estávamos indo para gravar o programa. Eu joguei a minha farofa de dendê na rua antes de ir. Eu joguei minha água na rua antes de ir. Eu saudei Exu antes de ir. Eu fiz isso antes de ir. Já estava... Isso é alguma coisa de foro privado. Isso é alguma coisa pessoal. O evento não era um culto interreligioso, não era um culto ecumênico, que ecumênico é notadamente cristão, não se tratava disso. Nós iríamos participar de um programa de TV. O pastor interrompe, e nós já estávamos atrasados, interrompe a ida ao estúdio e decide fazer a sua oração. Impõe uma oração. Não foi solicitado pela organização, pela direção, não foi solicitado. E aí, eu imediatamente já dou aquela observada e vejo o desconforto de todos. Tamanho desconforto. Mas eles colocam o nome Jesus, né? Jesus. Não, gente, é em nome de Jesus. Aí ele joga Jesus, né, como o grande dono de tudo, do universo e dos extraterrestres, e de Marte, da poderosa Ísis, e da Mulher Maravilha, e de todos os pretos e brancos e amarelos e indígenas, joga Jesus. E aí, eu fiquei assim, eu não sabia se eu saía da sala, porque eu sou tomado por um desconforto, não é? Quer dizer, eu sou tomado mesmo por um desconforto, porque imediatamente, para mim, é subalternização, é etnocentrismo, é arrogância cristã. Arrogância é a palavra que me vem à mente. Meu coração já dá aquela acelerada, parece inclusive que Xangô vai me pegar naquela hora, que Xangô vai vir e vai sair dando voadora, e Xangô louco e soltando fogo pela narina e já acabando com aquela palhaçada. Já me vem aquela, sabe, quando você fala, que porra é essa? Isso é uma amostra, não é, deste comportamento em todos os lugares. Aí, tá bom. Todos concordaram, porque é muito difícil, não é? Quer dizer, você perceber, não é? Quer dizer, o que está por trás desse movimento. E eu confesso que eu também não sei, eu não sei se é fragilidade, se é uma vontade de autoafirmação. Tem tanta coisa acontecendo, né, semiologicamente, tanta coisa acontecendo. Aí a liderança faz a sua oração. Não era isso que eu quero dizer. Eu não quero, quer dizer,
Eu falo muito sempre isso, eu não tenho nenhuma pretensão que todo o universo, os extraterrestres, He-Man, She-Ra, Super Saiyajin, eu não quero que todo mundo seja do candomblé. Mas essa postura, vejam, porque essa postura é a postura do colonizador. Por isso que eu estou chamando a nossa conversa de arrogância cristã, etnocentrismo e colonialismo. Porque essa postura é a postura do colonizador. Ele me viu, ele viu que eu estava ali, eu estava trajado como uma autoridade tradicional civilizatória de terreiro. Eu não estava com uniforme euro-referenciado, com uniforme capitalista, com uniforme neoliberal. Não, eu estava trajado, estava com o meu colar de Xangô, estava com as minhas insígnias, estava com o opá de Xangô, o cajado de Xangô que eu sempre uso. Ele viu, quer dizer, é de propósito, é de propósito, é a propósito. Aí ele fez sua oração, bom. Quando ele terminou, o que eu fiz? Falei, bom, então é o seguinte, o fulano botou sua oração, eu quero colocar a minha. Porque se ele precisa, eu não preciso, mas se ele precisa se sobrepor, eu também quero reverenciar Exu. Aí eu falei, pedi, né, tava a apresentadora, a diretora, eu falei, eu posso também fazer uma saudação, vejam que eu não disse oferecer uma bênção, oferecer uma proteção, não, eu falei, eu posso também fazer uma saudação. E aí eu comecei. Exu Ataorixá, Oxeturá, Nyorukó, Babamô, Alagogoijá, Nyorukó, Yaumpe, Exu Odará, Omacurim, Dolofim, Lé, Xonxon, Soriessé, Lessé, Kodjé, Kenidjé, Bemi, e fui e botei o Oriki de Exu, que me acompanha, que em tudo que eu ando com ele, é quase uma lâmina afiada contra o opressor. Ele arregalou os olhos, né? Porque eles sempre esperam uma pessoa desqualificada. Uma pessoa servil, porque essa gente está acostumada a ser a lei do mundo, a única lei, a única maneira existencial, a única possibilidade de existência. Antes de botar, inclusive, esse Oriki, eu fiz um aceno respeitoso ao Frei. Imediatamente eu senti que ele concordou. E depois que eu terminei, ele falou, eu também gostaria, como forma de agradecimento, vejam, eu sou um semioticista. Eu também gostaria, como forma de agradecimento, de ofertar uma bênção. E ele fez uma bênção e ofertou. Mas o que eu quero dizer? Nós temos que estar atentos, porque pode parecer às vezes bondade, mas é bondade de gente ruim. É bondade de gente má. É bondade do colonial, bondade colonial. Nós temos que sabe que... E aí o mal-estar estava feito. O mal-estar estava feito. E eu sou dessas, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. O mal-estar já estava feito. Aí o mal-estar já estava feito. Eu sou uma pessoa muito transparente. Eu sou transparente, aí todo mundo já viu que eu estava desconfortável, eu estava mesmo muito desconfortável, porque
como diz a nossa querida Grada Quilomba, né? Quer dizer, o colonialismo é uma ferida que nunca se fecha. Uma ferida aberta que nunca se fecha. Não é? Mas é isso que eu queria dizer, que eu precisei, eu já eu fiquei muito, muito desconfortável, feliz por poder, né, quer dizer, fazer parte de alguma coisa que eu acho fundamental, que é nós falaríamos por nós, e eu tenho isso muito na minha cabeça. Eu não quero que ninguém fale por nós, sabe, curioso, gente que não sabe nada sobre nós, gente que fala por nós porque lê um livro. Não, eu não quero. Eu não, para mim não vale nada, não vale nada. Não vale nada, não é? O mais doloroso, né? Quer dizer, eu penso que o mais doloroso é você ver um irmão, porque era um pastor negro. Um pastor negro. E ele nessa posição do colonizador. Não é? Quer dizer, então o colonialismo é uma força avassaladora. Não é? Quer dizer, se a gente não avançar no sentido de letramento racial, e eu, não é? Quer dizer, eu disse a ele depois, eu falei, olha, o senhor precisa ler Grada Quilomba, Sheikh Anta Diop, Sueli Carneiro, Abdias do Nascimento, Djamila Ribeiro. O senhor precisa ler, o senhor está precisando de letramento racial. O senhor é um pastor negro e até aí tudo bem. Mas o senhor não pode se colocar nessa posição. Contra, inclusive, contra os seus. Não é? Eu falei para ele e ele ainda queria refutar, e eu dou carteirada, porque eu sou de dar carteirada quando precisa. Eu falei, olha aqui, olha minha barba branca. Eu tenho idade para ser seu pai, portanto, me respeite. Me respeite, melhore. Eu sei do que eu estou falando. O senhor é uma autoridade tradicional, civilizatória, cristã. Eu sou uma autoridade tradicional civilizatória de terreiro, com uma cultura muito anterior à sua, porque a sua igreja nasceu ontem, meu filho. A sua igreja nasceu ontem. Ontem a sua igreja nasceu. Então melhore. Melhore. E eu sou aquela pessoa que eu costumo dizer, quem não viver comigo, não vive com ninguém. Mas só que há alguns assuntos que me são muito caros. Me são muito caros e são lugares de tensão. Né? São lugares de muita tensão para mim. E aí não tem jeito, não adianta que eu não seguro. Não seguro seu tranca-rua das almas dentro de mim. Eu não seguro a Maria Padilha, a Maria Mulambo. Eu não seguro seu Zé Pilintra dentro de mim. Eu não seguro. Tem alguns lugares que são muito caros para mim. São lugares de muita tensão. Lugares em que você revisita as próprias dores, e aí não tem jeito, para mim não tem jeito. Aí é fogo pelo nariz, é fogo pela boca, não tem jeito, não dá, para mim não dá. Para mim não dá. Não tem condições, para mim não dá. Eu não posso infartar, eu tenho muito o que fazer, né? Quer dizer, a nossa cultura de terreiro valoriza a vida, e eu não posso ficar levando tudo para casa. Não é? E aí, né, quer dizer, eu quero deslocar um pouquinho a nossa conversa. Eu tenho pensado muito como nós caímos facilmente na armadilha de fazer o papel do colonizador. Como é fácil cair nessa arapuca, não é? E mais uma vez eu quero falar, não é? Sobre uma questão que me é muito incômoda,
que é a não compreensão ou uma compreensão expandida, uma necessária compreensão estendida de quem nós somos, da nossa própria cultura. E aí quando eu falo nossa cultura, para mim, é a cultura de terreiro, é a cultura de orixá, é a cultura do candomblé, da umbanda, do omolocô, do xangô de Pernambuco, da jurema, da encantaria. Para mim é isso, né? Inclusive quem cunhou o termo comunidades tradicionais de terreiro fui eu. Eu que cunhei esse termo como guarda-chuva para todas as tradições afrodiaspóricas no Brasil. Então, nós precisamos ficar muito, muito atentos, não é? Porque há um avanço colonial, não é? Há um avanço muito grande colonial. O pensamento colonial ele trabalha a todo vapor. Não é? Quer dizer, ele trabalha a todo vapor o pensamento colonial. E eu tenho pensado muito, não é? Sobre os modos, não é? De apropriação, não é? De apropriação da nossa cultura, e mais que apropriação, um modo de imposição de significados. A grande questão, eu sou um homem preto macumbeiro, um homem preto de terreiro, eu estou à frente de uma comunidade tradicional de terreiro. E aí a grande questão é a seguinte, não é? Quer dizer, eu começo a observar que nós precisamos, né, em alguma medida, nós precisamos de uma contracolonialidade desde dentro do terreiro e da nossa cultura. Vocês devem ter observado, quem me segue, que já há algum tempo eu tenho produzido bastante conteúdo, não é? E um conteúdo que eu elaboro assim, eu faço muita revisão, eu olho, porque não é difícil escorregar e ocupar também na produção discursiva, na produção escrita, na produção de conteúdo. Não é difícil escorregar e cair imediatamente ao lado do colonizador, né? Quer dizer, alimentar o colonialismo não é difícil. A gente vê muito isso aqui na rede social, pessoas que, inclusive, pessoas que têm o meu respeito, às vezes também não é obrigado concordar com tudo, né? Quer dizer, mas a gente vê que há sempre um colonialismo implícito atuando, não é? Quer dizer, as armadilhas coloniais, elas são poderosas, não é? E depois, esse movimento, não é? Da palatalização dos saberes ancestrais de terreiro, não é? E aquela conversa, Inhansã é barraqueira, Oxum só chora, e é vaidosa, Oxóssi é vaidoso, só pensa nele. Parem, por favor, parem. Vocês não estão vendo que quem produziu esses sentidos, não é? São os colonizadores. Vocês não percebem que não adianta, porque nós somos filhos da colonização. Não é? Quer dizer, no Brasil todo mundo nasce branco, euro-referenciado, cristão e heteronormativo. Todo mundo nasce. Todo mundo nasce, né? Quer dizer, branco, cristão, euro-referenciado e dentro do padrão de qualidade heteronormativo. Então, não é difícil, não é, escorregar. Descolonizar-se
é um processo. Não, quer dizer, é um processo. E nós sabemos, né, que hoje, né, se produz conteúdo, não é? Quer dizer, à velocidade da luz, né? Se produz conteúdo à velocidade da luz. E eu estou, inclusive, né, preparando um workshop que eu penso em fazer aberto sobre o que eu tenho pensado como uma invasão de sentidos coloniais invadindo o terreiro. Né? Quer dizer, muito invadindo mesmo no sentido negativo da palavra. Né? E porque, como você está num ambiente que se pretende religioso, você acaba fazendo o quê? Você acaba... o discurso religioso, ele é um discurso muito forte. E ele é um discurso hermético por natureza. Mas isso não serve para nós. Não serve para nós. Alguém me perguntou recentemente, por exemplo, como é que nós, de terreiro, pensamos a fé. A fé. Como é que vocês pensam a fé? Porque na minha religião, dizia a pessoa, a fé é obrigatória. Ela é obrigatória, ela é trabalhada, ela é inclusive exigida. Ela é um elemento teológico e a fé, ela é exigida. Eu fiquei pensando. Fui olhar, né? Quer dizer, eu estou muito mais próximo dos estudos ligados aos Naguketu no Brasil, aos Alaketu, Naguketu e aos Yorubá, até por conta da minha história familiar, da minha vivência. E eu fui olhar, né? Fui olhar como é que era isso, né? Como é que era essa história da fé, não é? Entre diferentes culturas africanas, mas eu fui olhar um pouquinho mais de perto para a cultura que eu estou mais próximo, que eu vivencio, que são os Yorubá, né? Que no Brasil deram origem ao que nós chamamos de candomblé Naguketu, também ao batuque do Rio Grande do Sul, também Alaketu, enfim, uma série de tradições, o Zefon também, uma série de tradições aparentadas, e eu fui dar uma olhada. Engraçado, eu não achei essa necessidade de exigência da fé. Né? A fé não é alguma coisa treinada, não é alguma coisa exigida, não é alguma coisa que está muito presente no discurso, não é, da cultura religiosa de terreiro. Inclusive, há uma definição para a fé que é a ausência de dúvida. Não é? Quer dizer, ausência de dúvida. E nós, no terreiro, nós temos, inclusive, um provérbio, vou chamar de provérbio, acho que é mesmo desse gênero textual, que é fé cega, faca molada. Fé cega, faca molada. Então, nós temos uma outra relação com a fé. Uma relação que pode, inclusive, duvidar da própria fé. Não é? Quer dizer, uma fé mais volátil, uma fé mais fluida. Fé cega, faca amolada. Por que nós temos esse provérbio? Porque nós somos da cultura de Exu, da mutabilidade. Da cultura da mutabilidade. E porque nós temos o orixá Ossan, que é o orixá da ciência, inclusive. Então, não são... Ciência e espiritualidade negra não são antagônicas, não é?
E nós temos Obaluayê, que é o senhor da sabedoria. Nós temos Xangô, que é um grande alquimista, não é? E nós temos Exu e temos todas as outras divindades. E se nós formos observar os Itãs, né, quer dizer, a mitologia dos orixás, tudo é mutável. Portanto, a nossa cultura religiosa, entre aspas, não é uma cultura, não é que acredita cegamente em tudo. Não é, quer dizer... Então, né, quer dizer, a noção de fé, ela é uma noção tácita. É tácito ter fé. Para os povos africanos, não é, os tradicionais, não sei como que isso se dá entre os islâmicos, os muçulmanos, enfim, não sei como se dá, mas eu posso dizer um pouco como é que isso se dá entre alguns grupos, não é, do continente africano, algumas comunidades. Não é uma coisa racionalizada, pensada, traduzida, escrita, exigida porque é alguma coisa natural. Porque se essa cultura ela já se sabe intrinsecamente ligada à dimensão espiritual, quer dizer, não existe corpo espiritual, corpo material, não existe, não é? Quer dizer, não existe corpo material, corpo espiritual, dimensão material, dimensão espiritual, não existe para essa cultura originária. Quer dizer, tudo é uma coisa só. E se tudo é uma coisa só, a mesma crença que eu tenho, que o meu coração está batendo, nesse exato momento, não é? Quer dizer, a mesma crença que meu coração está batendo, que eu estou falando aqui por meio da vibração das minhas cordas vocais, não é, por meio da saída de ar, por meio, né, da articulação do aparelho fonador, a mesma crença que eu tenho desses elementos físicos, não é, e chamamos de materiais, eu tenho a crença de que eu sou igualmente habitado, não é, pela minha ancestralidade, por Xangô, que eu tenho, que a minha dimensão entre aspas, que nós chamamos de espiritual, não é diferente ou menos importante que a minha dimensão que nós chamamos de material. É isso, então, pronto. Não é? Quer dizer, porque me parece que o modo como, não é, se encara a espiritualidade nas religiões hegemônicas é sempre dicotômico, né? Quer dizer, é sempre por dicotomia. Ou você tem fé, ou você não tem, ou você acredita no mundo espiritual, ou você não acredita. Não, isso que você pode tocar é material, o que você não pode tocar é espiritual, e não é. E isso não é real, não é real. Quanta coisa a gente toca material e não é verdade? E não é real. Quer dizer, quantos pensamentos, sentimentos e sensações, não é, nos alimentam e não são, também não são reais, não é? Quer dizer, também não são. Então, é essa a grande questão. Não é? Quer dizer, duas questões me trouxeram aqui. Quer dizer, a primeira era esse desconforto sobre a arrogância cristã. E a segunda é porque eu tenho pensado muito. Então, por exemplo, nós, no terreiro, nós temos
nós saudamos Exu primeiro, sempre Exu primeiro, Exu é o primeiro, porque ele é o menino travesso que adorado pela força criadora, pelo pré-existente, pela pré-existência, ele consegue circular em todos os lugares, nos cantinhos mais escondidos, da encruzilhada mais aberta, mais fechada, porque ele é a palavra, porque ele é o disciplinador, porque ele é a comunicação, porque ele é o desejo, ele está associado à libido, ao desejo, à paixão, ao prazer, porque ele está em tudo. Então nós temos, não é, por tradição, não é, e por respeito, saudá-lo antes de qualquer ritual de terreiro. Eu acredito que, salvo o melhor juízo, todas as tradições diaspóricas no Brasil o fazem. E aí nós temos uma expressão para isso, que é: vamos despachar Exu. Despachar Exu. E não é verdade, porque se você despachar Exu, já acabou tudo aí, você já não tem nem o ritual. Aí já não... Aí acabou, porque sem ele aí já não vai acontecer. Não é? Se você despacha, ele se ofende, como menino travesso, ele vai brincar conosco, e brincando conosco, nós podemos ter o caos. Então, eu fiquei pensando, essa expressão, despachar Exu, quem criou? Quem criou essa expressão? A mesma coisa, vai ter matança lá no terreiro. Vai ter sacrifício animal, abate religioso. Essas expressões não nos contemplam. Elas não nos contemplam. Porque quando essas expressões foram criadas, elas não foram criadas desde dentro. E também não foram criadas com isenção colonial. Essa é a grande questão. Eu estou muito tentado, não é? Quer dizer, a pensar isso, né? Quer dizer, quem que nos significou? Quem que, grande parte dos sentidos que estão postos para o terreiro foram significados a partir da exclusão da própria cultura de terreiro. Então foram, quer dizer, grande parte do léxico, não é? Quer dizer, que nós utilizamos, inclusive, porque dá muito trabalho, porque isso se trata também, né, de colonialismo linguístico, colonialismo discursivo, semiótico, semiológico, não é? Grande parte desses sentidos, quem construiu, mesmo que tenha sido alguém de dentro do terreiro, estava sob os impactos da força colonial. Então, eu tenho dito o seguinte, não é? Quer dizer, grande parte do que nos significa se produziu na nossa ausência. Essa é a questão. Grande parte dos sentidos e até de comportamentos e de modos de ser, estar, pensar o mundo e fazer da cultura de terreiro, eu gosto mais desse termo, isso foi pensado na nossa ausência. A gente não estava à mesa, nós não estávamos à mesa participando desta produção de sentidos. Nós não fizemos parte. Grande parte desses sentidos foi produzido por alguém que nos via como Satanás, como demoníacos,
não é? Alguém que não nos incluiu e não nos pensava, inclusive, como humanizados, humanizáveis, humanos, como existências similares àquelas daqueles, não é, que produziram. E de verdade nós não éramos mesmo, mas só que é o seguinte, né? Quer dizer, toda a produção, inclusive, alguém já trouxe aqui. Quer dizer, inclusive, na literatura, você vai ver, você fala, não, isso não me contempla. Então, eu tenho assumido esse lugar e falo, olha, não me contempla. Não me contempla, não contempla a minha cultura, não contempla o meu sistema de crenças, não contempla. Esses são equívocos, assim, para praticar um eufemismo, são equívocos epistemológicos. Não sei. Conversem aqui comigo. Está fazendo sentido para vocês essa... Eu tenho dito isso, né? Quer dizer, não me contempla. Se eu não estava à mesa, não é? Se eu não participei, não é? Que se eu estava apenas na posição, não é? De objeto de estudo, objeto de observação, inferior, não me contempla. Alguém me criticou, porque já faz um tempo que eu parei, eu falei, olha, nós não fazemos matança, nós não fazemos sacrifício animal, nós não fazemos abate. Já faz um bom tempo que eu afastei, né, quer dizer, essas unidades lexicais. Porque eu falei, quem falou isso? Quem produziu esses sentidos? E eu falei, não. Não. Eu sou a pessoa que pratica esse ritual. Eu sou a pessoa com legitimidade ancestral que pratica, não é? Quer dizer, rituais envolvendo bode, cabra, carneiro, galinha, pombo, frango. Eu sei desde o início de você ir lá, escolher o animal, trazer, né? Eu sou a pessoa, eu posso dizer. E o que acontece? Eu vou dizer o que acontece. Quer dizer, nós de terreiro respeitamos mais o animal do que qualquer outra cultura. Sabe por que nós respeitamos? Porque nós não consumimos apenas a proteína animal morta. Nós, antes de consumirmos a proteína animal morta, nós consumimos e honramos a chamada dimensão espiritual do animal. Nós, antes de levar a carne animal para a cozinha sagrada, a cozinha de Axé, nós, coletivamente, nos servimos da força vital do animal, da espiritualidade. Nós honramos o animal antes de consumi-lo como apenas um pedaço de carne. Isso, inclusive, é pressuposto da gastronomia. A gastronomia, uma gastronomia humanizada, séria, ela respeita o animal. E não descarta nada. Nós não descartamos nada do animal. Nós consumimos o animal integralmente. Também não é sacralização, porque o animal já é sagrado. Tudo é sagrado, não existe essa dicotomia sagrado e profano. O animal não precisa ser sacralizado. O animal precisa ser respeitado. O animal precisa ser incorporado a nós. Eu tenho dito muito isso.
todos os carneiros que Xangô comeu, eu os honrarei até o meu retorno à massa de origem. Eu sou Sidney, homem preto, babalorixá e carneiro. E carneiro, e galo, e pombo. Todos os animais estão incorporados a mim. E eu acredito que, inclusive, eles são a minha armadura para que eu não morra prematuramente, né, num mundo em que pretos e pretas têm sobre si colocados um ímã da morte prematura. Então, é disso que se trata. Então, é isso que eu quero dizer. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Quer dizer, esse olhar de sacralização, de abate animal, de sacrifício. Tudo bem, eu sei que a gente vai precisar se servir desses termos institucionalmente, juridicamente. Tá tudo bem, eu estou entendendo. Mas eu quero dizer que isso funciona juridicamente, funciona institucionalmente, mas não me contempla. Não contempla com a devida verdade. Porque todo mundo come carne, Também, não é? Quer dizer, também as folhas estão vivas quando nós fazemos o nosso omierol, o nosso amaci, macerando, chamando por ossan e macerando as folhas ou pilando. Elas também estão vivas. Então, esse tipo de leitura, não é? Quer dizer, de explicação sobre nós, não produzida por nós, não nos contempla. Nós, de terreiro, amamos e respeitamos a proteína animal mais do que qualquer outra cultura. Nós apresentamos o animal à comunidade, não somos, e o animal ele tem que aceitar. Existe um rito que ele disse, ele aceita integrar-se à comunidade e a nós. Às vezes ele não aceita e a gente não prossegue com ele no ritual. Nós desfrutamos do animal integralmente, desfrutamos da sua dimensão espiritual que se soma a nós. Nós depois consumimos a proteína animal. Parte do animal, sim, faz uma oferta aos ancestrais, às divindades, porque nós somos da cultura do não esquecimento e, portanto, nós precisamos estar sempre vinculados a essas dimensões chamadas de espirituais. Depois o animal é feito com cebola, camarão seco, azeite de dendê, os temperos, uma boa pimenta vermelha, um dedo de moça. E nós vamos comer coletivamente, com as mãos. De novo, olha, as mãos. São as mãos que tocam o animal, não são os talheres. Os talheres euro-referenciados, brancos. O couro, ele vai ser seco e vai servir para a orquestra, ele vai para os atabaques. Os ossos, as carnes são descarnadas. Os ossos todos ficam na casa, para que a gente não se esqueça de que aquele animal está conosco e precisa ser honrado. Nós olhamos para os ossos, normalmente toda a casa de candomblé, às vezes escondido, às vezes publicamente, tem um lugar da ossada dos animais. Para a gente olhar e continuar contando com a proteção daqueles animais e dizendo a eles obrigado por me alimentar, por se integrar ao meu corpo, por servir de armadura contra as 80 balas. Então, eu quero dizer o seguinte, não é? Quer dizer, o colonialismo é devastador e ele torna, né, o olhar míope
Quer dizer, ele nem quer ver, não torna nada míope, não. Ele nem quer ver a outra cultura, ele mesmo já diz, ó, não presta, assassinos, criminosos. É isso. Não é? Então, é isso que eu queria marcar, que eu quero. Espero que em breve nós possamos ter essas conversas numa roda, em volta de uma árvore, de uma linda fogueira. Espero que a gente possa fazê-lo presencialmente, não é? Estejamos atentos. Estejamos muito atentos. Porque a cosmovisão, literalmente a cosmovisão, não dá conta da cosmopercepção. Não dá conta da cosmopercepção. A cosmovisão não dá conta da cosmopercepção. Eu tenho que saudar, o professor Nogueira tá aqui. Bênção, pai, querida Djamila tá aqui. Muita gente amiga, companheira, apoiadora. Me digam se está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando. É a mesma coisa, não é? Quer dizer, eu não conheço uma pessoa, eu não conheço. Né? Eu não conheço uma pessoa, eu me julgo superior a ela e aí eu digo que ela é. É assim que é o resumo do etnocentrismo. Esse é o resumo do etnocentrismo. Não, eu não quero nem ver. Eu já sei que não presta. É o pré-conceito. Não, quer dizer, eu não me sinto, eu vou ser muito franco. Eu não me sinto contemplado por grande parte da produção escrita, da produção discursiva sobre nós de terreiro. Eu não me sinto contemplado, inclusive, com algumas práticas e mentalidades de terreiro. Não é? Quer dizer, não me sinto contemplado. Eu não participei. Não é? Quer dizer, quem produziu sequer sabe. Não é? Quer dizer, quem produziu sequer sentiu. Então, não me contempla. Não me contempla. Não é? Eu acho, Maria, que o termo ideal, não é? Quer dizer, é saudá-lo. Vamos saudar Exu. Vamos honrá-lo. Vamos celebrar-o primeiramente. Pronto. Não é isso? Vamos saudar, ó. Agora, primeiro, vamos saudar Exu. Vamos honrá-lo. Vamos celebrá-lo. Vamos colocar água na terra para umedecer a terra. Como diz o provérbio, aquele que joga água à sua frente caminhará sobre a terra úmida. Não é? É isso. Tá bom, pessoal? É isso, eu queria... Tava com saudades também. E domingo friozinho, né? Que a gente tenta descansar, mas o descanso é uma coisa que parece que não existe mais. E aí eu falei, eu tava com essas coisas na cabeça e para poder dar uma esvaziadinha, né? Graças a Ogum, a Exu, a Xangô, Oxum, Oiá, Iemanjá e todos os orixás. Nós nos reencontramos e estamos aqui conversando. Eu agradeço, né? Porque se não tiver quem escute, eu vou falar a quem. E vai ficar aqui no meu IGTV, Guilherme querido. Então você pode voltar e assistir a nossa conversa completa. Agradeço imensamente por vocês estarem aqui comigo. E eu de verdade, né? Quer dizer, com todos os senões, né, que nós temos, a rede, né, a rede virtual e tal, e os monopólios, enfim, tudo isso que a gente já sabe, essas coisas do capitalismo, mas em alguma medida é por aqui que eu estou conseguindo conversar com vocês. Então a gente tem também que abrir algumas concessões, né, não tem jeito. Um forte abraço a todas, a todes e a todos. Saúde, vida longa e abundância. Viver é lutar, lutar é viver, não tem outro jeito para nós.
E acreditem no terreiro, é possível, o terreiro existe, o terreiro é locus de resistência negra, de força, nós temos a nossa magia preta, e não deixemos que os outros falem por nós falaremos por nós. Entendeu? É para dizer, a gente vai ter que começar mesmo a falar, cale a sua boca. Cale a sua... Nós vamos ter que começar a dizer, cale a sua boca. Você nem sabe o que você está falando. Beijo, gente. Axé, axé, axé.